Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pela editora Alfredo Nasser. Nesse vídeo nós vamos trabalhar alguns elementos especiais que podem ser utilizados na confecção do trabalho acadêmico e trazem um dinamismo e um caráter didático para a apresentação das informações qualitativas e quantitativas que são apresentadas no trabalho. A gente trouxe como exemplo gráfico, quadro, tabela e figura, que são os mais usuais elementos que são apresentados na obra. O gráfico trata-se desse primeiro exemplo que a gente está visualizando aí na tela. Nesse caso, um gráfico de pizza. Ele está nítido, as informações que estão aparecendo nele, e é um ponto super importante quando a gente trata de gráfico e de figura, a nitidez do que está sendo apresentado, para que as pessoas possam ter clareza do que elas estão visualizando. Um ponto importante é a palavra gráfico está sendo mencionada com a numeração por ser o primeiro, separados por um travessão ou um hífen, e o título do que esse gráfico está trabalhando. Logo após aparece ele embaixo, centralizado, e após o gráfico a gente coloca a fonte, e nesse caso é Estevam et al. 2018. No caso da fonte, o tamanho que a gente utiliza é tamanho 10. No gráfico 1 e no título dele, tamanho 12. Então, esse é um exemplo de gráfico que a gente pode estar trabalhando. Temos também gráficos de barra, gráficos de linha e outros tipos que podem ser trabalhados. A gente usou esse aqui como exemplo. Logo abaixo, a gente já trabalha com quadro e tabela porque são elementos muito parecidos. E eu trouxe até como exemplo aqui um que é apresentado no guia da Unifam. Nesse caso aqui é um quadro, e é o número 1, novamente, por ser o primeiro. Também tem um título. E a característica desse elemento é que ele tem linhas horizontais e linhas verticais. Formato caixa, que a gente fala. Também tem o elemento fonte, como a gente viu ali no exemplo do gráfico. E nesse caso foi elaborado pelos próprios autores do trabalho. E logo abaixo a gente já vê a tabela. Como a gente identifica que esse elemento é uma tabela? Foi proposital que a gente colocasse as mesmas informações do quadro acima, como exemplo, nessa parte da tabela, porque a diferenciação entre tabela e quadro são somente as linhas, que na tabela só se trabalha com linhas horizontais, as linhas verticais elas não aparecem. Então é um outro elemento que também pode ser utilizado, e aí a diferenciação fica bem clara quando a gente visualiza os dois aqui. O quadro tem as linhas horizontais e verticais e a tabela tem somente as linhas horizontais. Um outro tipo de elemento é a figura. Aqui a gente trouxe como exemplo a capa do guia para trabalhos acadêmicos da Unifam. É uma imagem. E é assim como nos outros exemplos está escrito figura 1, separado por hífen ou por travessão, e o título. Todos os exemplos que a gente mostrou para vocês aqui, percebam que não tem ponto final no título, e realmente não se trabalha com ponto final, somente
no item fonte, logo abaixo aqui da figura que foi trabalhada, que a gente coloca de onde que veio essa imagem, essa figura e o ano que foi publicado. E aí sim a gente coloca ponto final. A editora Alfredo Nasser agradece a visualização desse vídeo e nos vemos nos próximos vídeos.